Olá! Já parou para pensar em como a gigantesca máquina do governo brasileiro realmente funciona? Parece um labirinto, né? Bom, hoje a gente vai usar uma analogia bem simples para desvendar esse mistério. Pensa assim: a estrutura do Estado é como a planta baixa de uma casa gigante. E a lei que nos permite olhar lá para dentro, essa é a nossa janela. Então, vamos juntos entender esse projeto e descobrir como a gente pode, de fato, espiar o que acontece lá dentro. E para fazer isso, o nosso caminho vai ter 4 paradas. Primeiro, a gente vai entender o esqueleto dessa casa, a estrutura básica. Depois, vamos ver as ferramentas que são usadas para construir tudo isso. Na terceira parte, a gente vai finalmente abrir a janela da transparência para olhar lá dentro. E por último, vamos descobrir como usar a chave que garante o nosso acesso a essa visão. Preparado? Vamos lá. Ok, vamos começar pelo começo, né? Para entender qualquer construção, a gente precisa olhar primeiro para a fundação, para a estrutura, para os ossos que sustentam tudo. É exatamente isso que a gente vai fazer agora com a administração pública brasileira. Essa grande pergunta, o ponto de partida de tudo. E a resposta, na verdade, está numa divisão bem clara. Uma separação fundamental entre quem toma as decisões políticas e quem de fato coloca a mão na massa e executa as tarefas mais especializadas do dia a dia. E essa divisão está aqui. De um lado, a gente tem a administração direta. Pensa nela como o cérebro político, o núcleo central onde as grandes decisões são tomadas. Aqui dentro estão a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Do outro lado, a gente tem a administração indireta. Se a direta é o cérebro, a indireta são os braços e pernas especializados que o Estado cria para executar tarefas muito específicas. Sabe o INSS, que cuida da Previdência? É uma autarquia. A Petrobras, que explora petróleo, é uma sociedade de economia mista. Ambas são parte da administração indireta. E aqui vem o pulo do gato. Não existe hierarquia entre elas. A União não manda no INSS como um chefe manda num funcionário. O que existe é uma coisa chamada vinculação, que é um tipo de controle para garantir que essas entidades cumpram o objetivo para qual foram criadas. Beleza, agora que a gente já conhece as duas grandes partes dessa estrutura, vamos dar uma olhada nas duas principais ferramentas que o Estado usa para se construir e se organizar de uma forma que faça sentido. A primeira ferramenta se chama descentralização. Imagina o seguinte: o governo percebe que cuidar da Previdência é uma tarefa gigantesca e super complexa. Não dá para um ministério fazer isso junto com outras 1000 coisas. O que ele faz? Por meio de uma lei, ele cria uma entidade nova, com CNPJ próprio, com vida própria. Ou seja, ele cria uma nova pessoa jurídica. É como se o Estado falasse: vou criar um especialista só para cuidar disso. Ao criar o INSS, o governo descentralizou o serviço. Ele transferiu a tarefa para fora do seu núcleo, para uma entidade especializada. A segunda ferramenta é a desconcentração. Aqui a situação é bem diferente. Pensa agora dentro de um único ministério, que já faz parte da União. O trabalho ali dentro aumentou muito. O que o ministro faz? Ele decide criar novas secretarias, novos departamentos para dividir melhor as tarefas. Percebe a diferença? Ele não criou uma entidade nova. Ele só distribuiu o trabalho ali dentro, criando novos órgãos dentro da mesma pessoa jurídica. Desconcentrar é basicamente isso: organizar as gavetas de uma mesma cômoda para tudo funcionar melhor. E aqui a gente coloca uma lupa nessa diferença, porque ela é fundamental. Descentralizar é criar entidades novas com vida própria. Desconcentrar é criar órgãos internos que são só partes da estrutura já existe. Na descentralização não tem hierarquia, lembra? Só vinculação. Já na desconcentração, a hierarquia é a regra do jogo. Um chefe manda no outro. Entender essa distinção é como aprender a ler o mapa do poder público. Então, para fechar essa primeira parte, a nossa planta baixa do Estado mostra exatamente essa estrutura dupla. Para funcionar, ele se organiza tanto para fora, criando entidades especialistas por meio da descentralização, quanto para dentro, dividindo o trabalho em órgãos internos por meio da desconcentração. Certo? Agora que a gente já entendeu a estrutura, está na hora de ver como podemos enxergar o que acontece lá dentro. E é aqui que a gente abre a nossa janela. Estamos falando, claro, da Lei de Acesso à Informação, a famosa LAI. Foi ela que começou a transformar a administração pública numa verdadeira casa de vidro, onde, em tese, todo mundo pode olhar para dentro. Essa frase é o coração da lei. Ela parece simples, mas ela vira o jogo completamente. Antes da lei, a lógica era meio que o contrário. As informações do governo eram do governo. Para ter acesso era preciso justificar muito bem. A lei inverteu isso. Agora, o padrão é que toda informação que o poder público produz ou guarda é pública. O segredo, o sigilo, só pode ser usado em casos muito específicos e, como a gente vai ver, por tempo determinado.
E essa transparência funciona de duas maneiras principais. A primeira é a transparência ativa. Pensa nela como o dever de casa do governo. Ele tem a obrigação de publicar um monte de informações de interesse público por conta própria, sem ninguém precisar pedir. É o caso dos portais da transparência, onde a gente encontra dados de despesas, salários, etc. A outra é a transparência passiva. Essa é o nosso direito de bater na porta e pedir uma informação específica que não encontramos. E o governo é obrigado a responder e a fornecer o que a gente pediu. E esse talvez seja o ponto mais poderoso da transparência passiva. É um direito de todo mundo. E a lei proíbe que o órgão público pergunte para que você quer saber isso. O acesso à informação é um direito incondicional. Não precisa ser jornalista, pesquisador, nada disso. Basta ser um cidadão ou cidadã. Ok, a janela está aberta, o direito existe. Mas e se na prática alguém tentar fechar essa janela na nossa cara? É agora que a gente vai ver as ferramentas que temos, ou seja, a chave que a gente pode usar para garantir que esse direito seja respeitado. Essa é uma pergunta muito prática e muito importante. Afinal, uma lei não serve para muita coisa se não tiver um jeito de contestar quando ela é descumprida, certo? Felizmente, a lei pensou nisso e criou um sistema de recursos bem claro. No âmbito do governo federal, o caminho é este aqui. Primeiro, se o seu pedido foi negado, você recorre para o chefe da pessoa que negou, mas ainda dentro do mesmo órgão. Se essa pessoa mantiver a negativa, o segundo passo é levar o caso para fora, para a Controladoria Geral da União, a CGU. E se mesmo a CGU negar o acesso, ainda existe uma última chance, um recurso para a Comissão Mista de Reavaliação de Informações. A ideia é garantir que a decisão final não fique só na mão de quem quer esconder a informação. Agora, é importante dizer, a regra da publicidade tem sim algumas exceções. A própria lei reconhece que existem certas informações que, se forem divulgadas, podem colocar em risco a segurança do país ou da sociedade. Para esses casos, existe a possibilidade de classificar uma informação como sigilosa. E o mais importante, esse sigilo não é eterno, ele tem prazo de validade. São 3 níveis. O mais leve, reservado, pode durar no máximo 5 anos. O intermediário, secreto, até 15 anos. E o nível mais alto, ultra secreto, dura até 25 anos. E um detalhe, só o grau ultra secreto pode ser renovado, e apenas uma vez, o que daria um total máximo de 50 anos de sigilo. Agora, atenção a esse número, porque ele se refere a um caso bem específico e diferente. Informações pessoais, aquelas que falam da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem de uma pessoa, ganham uma proteção especial. Elas têm um acesso restrito por um prazo bem longo, 100 anos, contados a partir da data em que foram produzidas. Então, vamos amarrar todas as pontas. A gente viu a planta baixa do Estado, com a administração direta e indireta, vimos as ferramentas que ele usa para se organizar, a descentralização e a desconcentração. Depois, a gente abriu a janela da Lei de Acesso à Informação e, por fim, descobrimos que essa janela vem com uma chave, que é o sistema de recursos que garante que ela permaneça aberta. E a gente termina com essa provocação. Entender a planta baixa do governo e saber que existe uma janela e uma chave para olhar lá dentro é o primeiro passo e é fundamental. Mas só o conhecimento não muda a realidade. A questão que fica é: como cada um de nós vai usar essa ferramenta poderosa para fiscalizar, para participar e, no fim das contas, para fortalecer a nossa democracia? A chave está na nossa mão. A pergunta é: o que faremos com ela?